Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou membro do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que reúne cientistas do mundo todo. Também atuo junto às COPs, Conferências da ONU sobre Mudanças Climáticas, como delegado brasileiro e também como observador. Sou especialista em projetos de crédito de carbono e em mercado de crédito de carbono. Assuntos que eu tenho sempre trazido aqui para difundir esse mercado importante, essa atuação profissional importante a todos os profissionais que atuam nas áreas correlatas, ok? Então vamos tratar hoje aqui de um assunto bastante importante para quem quer atuar nessa área de mercado de crédito de carbono e projetos de crédito de carbono. Muito bem, vamos falar aqui sobre o GCC, 3 letrinhas, GCC, Global Carbon Council, ok? Que fica situado no Catar, naquele país da Copa. Ok, e aqui no meu perfil eu te ensino como faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, te ensino este caminho para que você possa atuar nesse mercado mesmo começando do zero, ok? Ok, então nesse sentido vamos tratar aqui de alguns assuntos. Eu elenquei 5 pontos bastante importantes aqui para falarmos sobre o GCC, sobre esse padrão importante no mercado voluntário de crédito de carbono que você aí que quer atuar nessa área pode desenvolver projetos e submeter os projetos para registro, ok? Então vamos falar aqui do que é o GCC, é importante se entender o que é o GCC, essas 3 letras têm um significado próprio, né? Também vamos falar aqui sobre o CORSIA, né? CORSIA é algo também bastante importante para a nossa atuação profissional no mercado de crédito de carbono. É um compromisso, né, que o setor de aviação civil assumiu para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa e também compensar as suas emissões por mecanismos de mercado. Vamos falar também da relação entre ambos, o GCC e a CORSIA. Vamos explicar essas siglazinhas e também a relação entre as duas partes. Depois, vamos tratar aqui dos projetos no GCC. Que tipo de projeto existe no mundo? Quantos projetos? Vamos falar aqui também, em linhas gerais, sobre os projetos de crédito de carbono que estão lá no GCC, ok? E vamos falar também dos projetos brasileiros, olha só, dos projetos brasileiros de crédito de carbono que estão submetidos no GCC. Então é isso que nós queremos abordar aqui neste vídeo. Vamos tratar, em primeiro ponto, aqui em primeiro plano, do que é o GCC. É importante você entender o que significam essas letrinhas. O GCC é o Conselho Global de Carbono, em inglês Global Carbon Council, que é um programa voluntário de compensação de carbono que visa ajudar as organizações a reduzir as suas pegadas, né, de carbono e ajudar a economia setorial a diversificar, né, as suas ações, adotando caminhos de baixo carbono e também catalisar ações climáticas na prática. O GCC é uma porta aberta no mercado voluntário de crédito de carbono. Não se esqueça disso, isso é muito importante, principalmente para aqueles empreendedores que querem desenvolver projetos de crédito de carbono no setor de energias renováveis. E o que o GCC pretende? Pretende apoiar as organizações na implementação de projetos e medidas de redução de gases de efeito estufa, desenvolvendo medidas e normas rigorosas, mas simplificadas, para os cálculos de redução de emissões e também para o monitoramento dos projetos e as medidas de redução de GEs implementadas pelas organizações. É isso que ele se propõe. Estabelecendo aí um sistema de mercado bastante importante, porque o mecanismo de mercado está previsto, né? E que conecta aí os proprietários dos projetos de gases de efeito estufa, os projetos de crédito de carbono, por assim dizer, que desejam vender as suas compensações, os seus créditos, né? E também os apoiadores desses projetos, quem compra esses créditos, quem financia esses projetos, e também essa conexão é um dos objetivos do GCC, ok? E ainda o GCC pretende alcançar isso estabelecendo alguns processos de certificação, né, que sejam transparentes, mas também simples, né, de uma forma simplificada, de acordo com o Protocolo Internacional para Operacionalização do Programa de Compensação de Carbono, que possam fornecer compensações de carbono confiáveis. Isso é muito importante no mercado de crédito de carbono, né? Que esses créditos de carbono sejam gerados, né, de uma maneira confiável, que tenha reputação, que tenha reconhecimento do mercado. E que também, né, promovam ações economicamente sustentáveis para as organizações. Isso é fundamental. E ainda comunicar as ações climáticas organizacionais e regionais ao mundo em um contexto positivo, criando um compêndio de ações climáticas.
Ok, falamos aqui do que é o GCC. Pois bem, não esqueça da importância que tem o GCC em termos de mercado voluntário. Vamos ver agora aqui o segundo item da nossa fala, que é o CORSIA. Vamos lá. Então, CORSIA é uma sigla, né, de 6 letrinhas, né? Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation. Então, é o programa, traduzindo em miúdos, né, para o português, é o programa da Organização Organização da Aviação Civil Internacional, né, e que em inglês se chama ICAO, International Civil Aviation Organization, para a redução e compensação de emissões de CO2, né, de gás de efeito estufa, provenientes dos voos internacionais. E seu objetivo é atingir o crescimento do setor da aviação civil de forma neutra, de forma a reduzir gradualmente as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, que as emissões sejam estabilizadas, né, nos níveis observados em 2020, que não tenha mais crescimento das emissões, mas que o setor de aviação civil possa continuar se desenvolvendo, né, sem que precise parar de crescer para que as suas emissões caiam ao patamar de 2020. Então, a CORSIA, né, ou CORSIA, porque é em inglês, né, na verdade é uma sigla, né, tem lá a OACI, que é a Organização da Aviação Civil, né, internacional, né, promove a mitigação do impacto ambiental da aviação civil, né, através de uma cesta de medidas. Eles têm várias opções ali, que incluem melhorias tecnológicas, né, operacionais, além da promoção dos combustíveis alternativos sustentáveis, ok? Então é isso. Por outro lado, né, dada a urgência, né, das questões climáticas, do aquecimento global e tudo isso que nós temos, né, verificado, né, temos presenciado, essas medidas que eles propõem, né, podem não ser suficientes sozinhas e retardar um pouco o processo de obtenção desse objetivo. Então a ideia, para dar uma resposta rápida, esse setor apresentou assim algumas alternativas. E esta alternativa é muito importante porque são alternativas baseadas em mercado. Então foi sim identificada a necessidade de se adotar medidas baseadas em mercado como uma alternativa de transição entre essas duas etapas, uma etapa mais voluntária, né, e depois uma etapa que visa implementar ações mais concretas no sentido principalmente dos combustíveis usados nas aeronaves. Então, a CORSIA procura garantir que a aviação cumpra seu papel no esforço global no combate à mudança climática e, ao mesmo tempo, em que reduz os custos operacionais pelo transporte aéreo, né, com a aquisição de créditos de carbono. Essa é a ideia, portanto, nos interessa bastante. Via de regra, os créditos são emitidos por outros setores da economia, né, que tem, são mais eficientes, eventualmente até mais baratos, né, e mais, né, próprios para gerar crédito de carbono que a aviação, no sentido de reduzir as emissões de gases de efeito estufa desse setor aéreo. Então a ideia é lançar mão de outros setores, né, o apoio de outros setores que podem reduzir as suas emissões e gerar créditos de carbono, e esses créditos de carbono serem usados, né, no contexto da aviação civil para atingimento daquele objetivo, ok? Então esse é um propósito bastante importante, né, da CORSIA, ok? Lembrando aqui também que o Brasil está incluído no escopo dos países do CORSIA e iniciou o processo de monitoramento das emissões internacionais de gases de efeito estufa dos seus operadores aéreos em janeiro de 2019. Então faz pouco tempo aí, né, houve o início desse monitoramento das emissões internacionais aqui no Brasil pelo CORSIA, com a ação do governo federal, da ANAC. Então a ANAC, que é o órgão, né, responsável no Brasil pela implementação do CORSIA, e também pela fiscalização dos operadores aéreos, agora tem a contabilidade dessas emissões associadas dos voos internacionais realizados aqui no Brasil, ok? Então, nós temos já essa medida importante aqui no nosso país. Temos aí a resolução 496, de 28 de novembro de 2018, que contém as diretrizes que os operadores brasileiros, né, aéreos devem seguir para cumprir os requisitos do programa. Então o Brasil também está engajado nesta questão. Muito importante o CORSIA, né, para o nosso país também. E na fase voluntária do CORSIA, apenas o monitoramento, o reporte e a verificação das emissões de CO2 são realizados pelos operadores nas rotas que envolvem o Brasil. Apenas assim, né? E os dados das emissões monitoradas e reportadas pelos operadores brasileiros podem ser encontrados na página do Ministério da Infraestrutura. Vocês podem buscar aí, esses dados já estão disponíveis, ok?
o Corsia também tem a sua participação, a sua ação aqui no Brasil. E a partir do ano 2027, importante que se diga, né, as emissões internacionais de operadores brasileiros acima dos níveis observados na média do biênio 2019-2020, aqui no caso é considerado esse período de 2 anos, né, deverão ser compensadas com a aquisição de créditos de carbono, ou por meio de uso de combustíveis elegíveis ao Corsia, em especial os combustíveis sustentáveis na aviação. Então, temos essa transição usando crédito de carbono e no médio e longo prazo deverão ocorrer, né, mudanças tecnológicas, operacionais para que se possa utilizar combustíveis mais sustentáveis na aviação e também outras medidas para reduzir as emissões, conforme mencionamos. Ok? Entendido essa parte do Corsia? Muito importante. Então nós vimos aqui o que é o Corsia, né? Entendemos o que é este programa. E dizendo aqui enfaticamente que o Brasil pode propor projetos para atendimento das metas do Corsia, projetos de crédito de carbono. Portanto, oportunidades muito boas para o nosso país, o Corsia. Ainda lembrando também que aqui no meu perfil te ensino o caminho, né, para você poder faturar alto no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Você profissional, né, pode e deve, né, acessar esse mercado e desenvolver ações profissionais direcionadas à sustentabilidade e particularmente às ações de gestão climática, gestão de carbono. E aí se inserem os projetos de crédito de carbono e o mercado de crédito de carbono. Ok, falamos sobre o que é o GCC e também sobre o que é o Corsia. Agora vamos estabelecer as relações entre ambos, entre o GCC e o Corsia, essas duas siglazinhas que nós já explicamos. Ok. Então vamos ver essa relação entre ambos. Bom, o Conselho Global de Carbono, GCC, né, recebeu aí a aprovação sobre o Corsia, né, da OACI, para ajudar as companhias aéreas internacionais a atingir as metas de crescimento neutras de carbono. Então, portanto, foi, digamos, aprovada a participação do GCC nesse contexto da Corsia, pela OACI, né, International Civil Aviation Organization. Né? Então nós temos aí agora a possibilidade de conectar essas duas partes. Um que tem metas, tem objetivos de reduzir compromissos assumidos, e o outro que tem uma plataforma no mercado voluntário de crédito de carbono para fazer, né, a conexão entre as partes. Então, com a expectativa de emitir mais de 10 milhões de créditos de carbono em 2021, né, em diante, né, o Conselho Global de Crédito de Carbono, aí o Conselho Global de Carbono, o GCC, com sede no Catar, está listado entre os 8 programas internacionais que são elegíveis para fornecer crédito de carbono a companhias aéreas. Ok? Esse valor anual, né? É um valor anual. Tá? Então, fornecer créditos de carbono a companhias aéreas internacionais para atender suas metas, seus compromissos relacionados à Corsia e não deixar, digamos, de cumprir aqueles objetivos e também permitir o crescimento do setor aéreo. Okay? De forma neutra, de forma a reduzir as suas emissões com esses objetivos que foram colocados. Ok, então em todo o mundo os mercados de carbono estão ganhando força, nós temos observado isso, né? E ao emitir créditos de carbono, então eles estão ajudando, esses mercados estão ajudando as organizações internacionais a compensar as suas emissões, que são muitas vezes inevitáveis, né? E ao mesmo tempo apoia o desenvolvimento de projetos de redução de emissões e a catalisar também as ações climáticas, ou seja, nós temos aí, né, o interesse da aviação em crescer sem reduzir sem aumentar suas emissões, e de outro lado, né, o GCC aprovado pelo Corsia para desenvolver projetos em favor desse setor. Então, bastante importante essa conexão entre as duas partes. Hoje nós temos uma ligação, ou seja, o Corsia aprovou o GCC e esse é um padrão apto, né, a desenvolver projetos para ser usados no Corsia. Isso é fundamental. Então, o GCC, lembrando, né, Global Carbon Council, é uma iniciativa da Organização do Golfo para pesquisa e desenvolvimento, né, e é o primeiro e único programa voluntário global de compensação desta região chamada MENA, né, uma região do Oriente Médio, né. Foi estabelecido em 2016 e começou a se tornar operacional em 2019, né, e recebeu aí a aprovação da Corsia, né, que é o esquema de compensação e redução de carbono para a aviação internacional, né, da Organização da Aviação Civil Internacional, da
ICAO, né, em 19 de março de 2021. Então, bastante recente, né? Isso é bastante importante porque vai começar a permitir o crescimento desse padrão e desse mercado. E esta aprovação, digamos assim, é um reconhecimento de que o GCC tem, né, uma inserção importante, que cumpre todos os elementos, né, que asseguram as reduções de emissões que sejam reais, adicionais, permanentes, resultantes de projetos que são registrados por ele, né, e os créditos de carbono aprovados, né, que são aí aprovados no GCC, né, emitidos por ele, né, de fato sejam confiáveis, né, e ambientalmente também tem a integridade ambiental, né, ok? Isso é importante. E também garante que os créditos de carbono possam ser usados com segurança por companhias aéreas internacionais para cumprir seu compromisso de crescimento neutro em carbono sobre o CORSIA e por outras organizações para cumprir o seu compromisso de neutralidade de carbono de seus produtos, serviços, eventos e atividades. Esse é o objetivo aqui desta conexão entre essas partes, ok? Então nós temos aí a conexão entre CORSIA e GCC bem estabelecida. Então, com a aprovação total, aí o GCC está listado entre os 8 programas internacionais que são elegíveis para fornecer crédito de carbono a companhias aéreas internacionais para atender ao seu crescimento neutro em carbono. Essa é a conexão entre as duas partes, perfeito? Então é importante notar aí que o GCC, que tem a sede no Catar, é um dos 2 programas internacionais elegíveis, né, para o CORSIA que estão sediados em países em desenvolvimento, né? Nós temos outros que estão em outros países e estes 2 estão em países de desenvolvimento. Então, o GCC do Catar é bem importante para nós, ok? Lembrando aqui que no meu perfil eu te ensino o caminho para você faturar alto no mercado milionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero. Esta é a nossa meta, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso lema. Ok? Falamos aqui então, né, do GCC, da CORSIA e da relação entre ambos, GCC e CORSIA. Você viu aí a relação entre esses 2 entes, entre essas 2 siglazinhas, ok? Agora vamos falar dos projetos de crédito de carbono no GCC. Vamos ver primeiro no âmbito internacional, ok? Bom, nós temos hoje já submetidos, né, ao GCC, que é bastante novo, por assim dizer, nesse mercado, mas 735 projetos já temos lá, de vários países, da China, da Índia, da Turquia, e também temos projetos do Brasil. E temos poucos projetos aprovados ainda, porque é muito novo, estão em processo. Então, em breve, nós teremos um volume muito mais expressivo de projetos aprovados. Atualmente, apenas 8 projetos, ok? E vamos ver aqui o perfil desses projetos. Se vocês pegarem lá na página do GCC, vocês podem ver aqui, né, lá em projetos, né, olhando aqui um pouco da página, né, nós podemos ver o perfil dos projetos. Vamos ver aqui os Submitted Projects. Então, estava falando para vocês, 725 projetos, né, um número bastante expressivo. Nós temos aqui o projeto, eles são assim enumerados, não? S00735, pegando o 735 aqui da Índia, né? Tem de uma usina hidrelétrica, tá? Small, né? Pequena, portanto, né? Na Índia. E usa a metodologia AMS ID, né? Que é de energia conectada ao grid, e gera 25.844 créditos de carbono por ano, né? Ok? Então, também apto à CORSIA. E aí nós temos vários outros. Depois tem um da Turquia. Esse da Turquia aqui, né, é solar. Depois nós temos outro na Índia, né, energia renovável também. Depois na China e assim vai, né? Nós temos vários projetos de energia solar, eólica, biomassa, hídrica. Um grande número de projetos. Em vários países aqui, né? Temos... como disse, China, Índia, Turquia, Namíbia, né? Brasil aparece aqui. Mas eu vou falar daqui a pouco do Brasil, ok? Temos na Jordânia, no Vietnã. Esse do Vietnã, aqui só para dar um exemplo, né? Também é um projeto solar, ok? Gera 268.327 créditos por ano. E é bem recente, né? Aí começou faz pouco tempo, né? O período de consulta, inclusive, está em processo de consulta pública. De 11 de dezembro agora, né?
até 25 de dezembro. Então, estamos em plena fase de consulta pública. Depois temos outros projetos aí, nós vamos listar todos aqui, demorar bastante, na Indonésia, né? Onde mais? Vamos ver aqui, tem outros países também. Paquistão, né? Colômbia. Da Colômbia aqui é fotovoltaico, tá? Solar, né? Depois nós temos ainda outros aqui, Emirados Árabes, né? Um projeto solar também, no Quênia, outro solar, né? Então temos vários solares aqui, né? Para quem se interessa por esse tipo de projeto, é bastante interessante. Então nós temos como aprender. E nós podemos baixar esses projetos. Podemos ver um resumo desses projetos, podemos baixar também esses projetos para nós podermos fazer uma consulta. Podemos analisar como eles foram desenvolvidos, que metodologia usaram, onde é que eles estão, enfim, a empresa que desenvolveu e assim por diante. Então nós temos possibilidades amplas aí de baixar, né, e ver e aprender com esses projetos. Temos aí um grande número, 735 projetos na Corsia. Portanto, né, não deixe de se registrar, você tem que fazer um registro, né? Faz um registro como público, tá? Registro como se fosse público, não precisa entrar como desenvolvedor do projeto, etc. No primeiro momento, apenas para você aprender aí, né? Se registre lá que você vai começar a, digamos, prospectar, navegar, né? Na página do GCC e você vai poder, então, aprender um pouco mais com essas casuísticas de projetos em todo o mundo e particularmente os projetos do Brasil. E por falar em Brasil, vamos então avançar um pouco mais falando dos projetos aqui no Brasil. Então, assim, de uma forma geral, nós já temos muitos projetos submetidos ao GCC. E isso representa uma grande abertura de mercado mundial para crédito de carbono. Mas isso só está começando. Que grande oportunidade! Agora sim, falaremos aqui dos projetos brasileiros no GCC. Isso é bastante importante, porque nós temos já vários projetos submetidos ao GCC e que foram desenvolvidos aqui no nosso país. Pois bem, então vamos dar uma olhadinha. Nós temos projetos brasileiros já em número de 19, ou seja, 19 projetos foram submetidos. Aí não temos nenhum aprovado, porque é algo muito recente, portanto algo muito novo. E isso é muito bom, porque nós temos aí toda uma frente, um horizonte, né, para desenvolver projetos de crédito de carbono. Ok? Neste padrão do mercado voluntário de crédito de carbono do GCC. Então, falando um pouco aqui dos projetos, se nós formos lá na mesma página, né, do GCC e filtrarmos aqui para Brasil com Z no caso em inglês, né, nós vamos ver vários projetos aqui, né, os 19 registros aqui. Tem um aqui solar, né, o S00713, que gera 93.102 créditos de carbono por ano, usa a metodologia ACM 0002, que é geração de energia a partir de fontes renováveis conectada ao grid, né? Essa metodologia é de grande escala, né? Pequena escala não, e está em processo aqui de consulta entre 12 de dezembro, agora, 2022, até dia 26, portanto bastante recente, ok? E aí também está elegível ao Corsia. Depois nós temos um segundo, 00711, que é eólico, ok? Energia eólica, da AES. Wind Power Projects by AES, né, no Brasil. Entre o dia 12 e 26 também está em consulta e usa a metodologia ACM 0002 e gera 155.615 créditos por ano. Ok? E aí também dá para ver assim, quais os objetivos do desenvolvimento sustentável também são alcançados por esses projetos. Eu estou listando aqui de uma forma mais resumida. Depois nós temos o S00677, que é solar também da AES, gera 87.788, o S00672, que se chama Oxi Energia, ou Oxia, eu não tenho certeza, né? Combio Renewable Energy em Roraima, olha só, em Roraima, né? Ok, gera 91.643 créditos por ano, tá? Usa a metodologia ACM 0018, geração de eletricidade a partir de biomassa, interessante, né? Depois, aquele da AES solar também era conectado ao grid. Tá? Depois temos S00624, né? Também de eólica. Depois Sertão e Sobral solar, né? Também solar. Depois temos Cristalândia, Wind Power Project, portanto eólica, né?
Depois temos Morrinhos, também eólico. Outro solar aqui no Piauí, CGN. Depois temos Nebras, ou Nebras, Power in Canadian Renewable Energy. Outro que usa ACM 0002, né? Ok? Energia, né? Depois nós temos aqui Dracena, também ACM 0002. Combio, em Angatuba. Depois Sol do Sertão, esse aqui é solar, né? Açuruá, de eólica, Wind Power Plant também. Bom Jesus da Lapa, esse aqui usa também a ACM 0002. Delta Wind também, eólica. Açuruá 2 também, uma nova aqui dessa Delta. E Anemos Wind também, né, eólica. E Combio Renew Biomass, de biomassa, né, em alumínio, ok? Então temos estas aqui, todas essas casuísticas aqui de projetos brasileiros no GCC. Muito bom, né? Temos vários projetos já aqui no GCC, projetos brasileiros muito recentes, portanto bastante atual, né? Este nosso comentário aqui. Bom, o que eu posso dizer aqui de uma forma bastante categórica? Já temos vários projetos brasileiros submetidos no GCC. E é uma perspectiva, portanto, muito favorável, né, de nós inserirmos projetos brasileiros de energia renovável no mercado de carbono internacional. Então já temos muitos projetos e esta oportunidade está em aberto. Lembrando sempre aqui que no meu perfil te ensino como faturar alto no mercado bilionário de créditos de carbono, mesmo começando do zero. Mesmo que você não saiba nada, você vai aprender sobre este mercado, vai ter oportunidade de aprender, se desenvolver profissionalmente neste segmento. Okay? Este é o nosso objetivo, disseminar esse conhecimento para que muitas pessoas, muitos profissionais das distintas áreas possam atuar e desenvolver seus projetos. Muito bem, então aqui nós falamos bastante sobre GCC, né? Visitem a página do GCC na internet, né? Se inscrevam, né? Crie a sua conta, registre-se lá no GCC, aprenda com as casuísticas. Nós temos 19 projetos de crédito de carbono já submetidos ao GCC, projetos brasileiros, e 735 projetos em todo o mundo, em diferentes países, na China, na Índia, Vietnã, Namíbia, Quênia, etc. Né? É a oportunidade de nós aprendermos com esta história que está sendo criada, né? Muito recente aí no GCC. Então não deixe, né, de conhecer o GCC, acessar essa oportunidade e ampliar as nossas possibilidades de desenvolvermos projetos de crédito de carbono, principalmente aí, veja só, com as energias renováveis, solar, eólica, biomassa, entre outros. Ok? Essa é a nossa possibilidade. E lembre também daquilo que nós falamos aqui, o que é o GCC, o que é a CORSIA e a conexão entre ambas. Visitem então um pouco mais de perto, né, esta página do GCC, aprendam um pouco mais sobre CORSIA, que vocês tenho certeza terão muitas oportunidades de desenvolver projetos neste padrão e neste segmento. Ok? Então, se você curtiu aí este vídeo, né, que eu trouxe aqui para vocês para compartilhar esses conhecimentos, se você gostou, se você curtiu este vídeo, então continue, siga o meu canal e compartilhe também com seus colegas para que eles possam aprender mais sobre o mercado de crédito de carbono. Ok? Deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!